Olá, estamos iniciando mais um Histórias de Sucesso e hoje eu tenho um convidado muito especial, qual eu tenho um enorme carinho. Mas antes de chamá-lo, já se inscreva no canal, ative seu ninho, deixe seu like para você receber mais conteúdos como esse. Agora eu vou chamar ele, que é empreendedor, um grande empresário, também desenvolvedor na área de tecnologia, especificamente na inteligência artificial. Eu chamo agora Orlando Lacerda. Seja muito bem-vindo, Orlando, ao História de Sucesso. É um prazer tê-lo aqui comigo hoje. O prazer é todo meu, Andressa. Muito obrigado pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui porque eu te conheci dentro do curso de oratória e lá a gente aprende não só a falar, mas também a tirar alguns medos, alguns traumas. E aqui para mim é de fato uma vitória. Então, minha mentora, advogada, eu fico muito feliz pelo convite e espero humildemente impactá-los minimamente com a minha história. Vai sim, eu conheço um pouco da sua trajetória e sei que é uma trajetória muito grandiosa, tanto no meio profissional como no meio espiritual. E até mesmo eu gosto até de citar o iniciozinho da sua fala, quando você vai fazer as suas apresentações lá no curso, você como um bom cristão. E realmente, estávamos até comentando antes de iniciar que você é um cristão, aquele homem que não tem vergonha de esconder a sua fé, que mostra, pelo contrário, mostra, incentiva as outras pessoas com a sua fé, com seu grande conhecimento na Bíblia. Eu acho isso muito bonito. E você é uma pessoa muito incentivadora. Eu vejo lá no curso o tanto que você incentiva e faz com que a gente se aproxima mais do nosso espiritual. Mas conta para nós a sua trajetória, como que o Orlando se tornou esse homem tão espiritualizado, com essa fé enorme, como você se tornou esse grande empresário. Conta pra gente. Amém, obrigado pelas qualificações. É muito bom ser lembrado justamente por aquilo que você dá mais valor, que é o cristianismo. É de fato entender que eu sou filho de Deus, filho amado de Deus, e daí em diante tudo flui como vocação e Deus de fato abençoa os seus projetos. E bom, falando um pouco sobre a minha história, eu desde muito novo eu tive esse contato, essa liberdade de falar com Deus. Até mesmo nos momentos eu gostava muito de ir pro interior, na casa da minha avó. Quem não gosta, né, de ir pra casa da avó? Sim. E em determinados momentos os meus pais, eles não estavam muito decididos a ir para as férias escolares ali, Uhum. deixar a mim e as minhas irmãs na casa da minha avó. E eu já começava a usar uma grande ferramenta que eu uso hoje, eu indico muito que todo mundo use: orar. Pedir para Deus. E nos pequenos detalhes ali eu já pedia, na minha ingenuidade, né? Mal Uhum. eu sabia o quanto era grande aquele pedido. E por incrível que pareça, todas as vezes que eu pedia, em seguida os meus pais decidiam, tomavam boas decisões e nos deixavam na casa da minha avó. Eu acho que era bom para eles também, né? Mas de uma certa forma, o grande ponto que eu me lembro é porque em todos os momentos que eu precisava de fato de alguma ajuda que eu não conseguia sozinho, ou seja, aquilo que eu não controlava, aí eu levava para Deus. E essa energia, você acreditar em algo que você não vê, não sente, é fantástico, porque Uhum. quando acontece, algumas pessoas até chamam de coincidência, mas no meu caso, eu entendo perfeitamente que é Deus, de fato, que abençoa as nossas escolhas. É, Então, são os desígnios dele, vamos total. assim dizer. E desde muito novo, então, eu aprendi a orar na época católico. Então, para Uhum. mim não era oração, era uma reza, né? Em que eu fazia o Pai Nosso, Ave Maria e, de fato, entregava o meu pedido para Deus. Uhum. E Deus foi abençoando. Então, foi aí que começou, desde muito novo, por incentivos da minha bisavó. Ela Uhum. rezava muito o terço, reunia, fazia questão da minha bisavó materna. Ela fazia questão de reunir todos os nossos familiares uma vez por ano, ali perto do Natal. E eu fui abençoado grandemente com todas as orações dela, com todas as bênçãos dela. E isso me edificou muito também para ser o homem que eu sou hoje, que eu busquei ser. Claro que ele não vem pronto. Claro. Tem muitas renúncias, muitos desafios, tem a parte difícil, a história difícil que todo mundo passa, todo mundo tem.
e que hoje, de um certo modo, eu me orgulho, mas ainda estou muito distante de onde eu quero estar. E como que você se tornou desenvolvedor? Como que foi esse início desse ser empreendedor? Ah, perfeito. Essa pergunta ela me deixa muito confortável, porque entra em um ponto que eu gosto muito de citar, que foi com os jogos, jogando. Então, de certa forma, eu até incentivo para vocês que são pais a deixar os seus filhos brincar ali com a internet, com moderação, né? Eu não sou pai ainda, então eu entendo que tem que ter um certo controle. Mas, de fato, o contato que eu tive naquela época ali, meados de 2002, talvez, com os meus 12 anos, que minha mãe comprou um computador antigo, eu comecei a mexer, mas mexia muito pouco, mais com Paint, não sei se vocês lembram. Ó, entregando minha idade. O Paint era onde você desenhava ali no computador. E aquilo sim. Tinha aqueles joguinhos de cartas, né? Uhum. O campo minado, né? Era basicamente, você ligava o computador para fazer aquilo. Paciência. Uhum. E eu usava basicamente o computador mais ou menos para aquele objetivo. Só que em um determinado momento, isso é muito da minha época, né? Característico ali dos anos de 2003, 2004, nós íamos muito para Lan House e fazíamos o que era chamado de corujão, que era onde você reunia todos os amigos, pagava um valor X lá para Lan House e ficava lá a noite toda. Horas e horas. Horas e horas, só jogando. Era o sonho de qualquer menino. Sim. E em uma dessas brincadeiras, eu conheci o primeiro jogo online, ou seja, ele era conectado e tal, a gente acabou jogando não só entre nós, mas também com outras pessoas de qualquer lugar do mundo. Eu não me lembro quem eram as outras pessoas, mas eu acho que era mais do Brasil. E aquilo me cativou demais. As férias escolares acabaram, eu voltei para Brasília, morei lá até o início da minha adolescência. Só te cortar, você é da onde? Eu sou de Crixás, Goiás, do interior de Goiás. Aí você foi para Brasília, você tinha quantos anos? E foi os meus pais que me levaram, eu tinha uns 3 anos de idade. E desde então até início da fase adulta, corrigindo. Até uns 19, 20 anos eu morei lá. Sim. E aí, então, voltando a essa história de como eu entrei nos jogos, eu voltei e comecei por minha curiosidade. Eu era sempre um menino muito introvertido, muito curioso. E por coincidência, e de novo as coincidências, né? Uhum. Aí por coincidência, um rapaz mudou pro meu condomínio lá, um condomínio de chácaras, bem humilde, assim, vamos dizer, bem simples. E ele se mudou pra lá e a gente começou a trocar muitas informações. Eu acabei pegando uma amizade com ele tinha uns 19 anos, eu tinha uns 13, 14 mais ou menos. E ele me falou muito sobre essa questão de rede, de protocolos, de modems, aquele mundo que ele vivia. E eu ficava fissurado quando ele falava comigo. E eu me interessei muito. E eu me lembro, seria um pouco técnico agora, mas tem um modem, possivelmente todo mundo tem em casa, né? Aquele roteador de internet. Sim. E era necessário, para fazer aquilo que eu estava idealizando, abrir as portas do modem. Na minha ingenuidade, eu entendia que as portas eram portinhas físicas. Materiais. Tava lá uma porta. Porque no meu mundo, o que era porta? Era onde eu passava. Uhum. Então, quando eu levava isso para outros critérios, a porta era o mesmo contexto. Mas, na verdade, não. Eram portas virtuais, lógicas, e aí, enfim, numa questão mais técnica, você precisava aprender. E, bom, para encurtar a história, eu consegui desenvolver um jogo com os meus 13 ou 14 anos de idade. E esse jogo era um jogo um pouco medieval, online. O computador ficava ligado, daí a necessidade de abrir as portas, né? Porque todos conectavam no computador. Na época eu nem me preocupava, nem sabia que existia hacker, vírus, enfim. Uhum. E aí o meu computador ficava ligado 24 horas, minha mãe reclamava muito da conta de energia. Imagino. E aí foi o primeiro estalo de empreendedor. Eu preciso fazer alguma coisa para que a minha mãe não me atrapalhe. Eu acho que não cobre isso de mim. Aí eu comecei a cobrar as espadinhas e os escudinhos Era do jogo. Jogo de quê? Era um jogo online medieval chamado de RPG, Role Play Game. RPG, que assim, é um negócio mais geek de tecnologia e tal. E aí você basicamente matava os monstrinhos, ganhava experiência, e aí quanto melhor era o seu equipamento, espada, escudo, a roupinha que o personagem usava, mais fácil você matava esses bichinhos. E aí justamente para outras crianças que jogavam, né,
E adolescentes também. Outras crianças e adolescentes que jogavam. Para que eles conseguissem matar esses monstrinhos mais fácil, eles adquiriam alguns produtos. Só que eu não sabia como cobrá-los. Eu queria vender, mas eu não sabia como. E aí eu conversei com a minha mãe, ela me falou um pouco de como funcionava o banco. Eu me lembro que foi uma conversa extremamente enriquecedora, porque para mim eu só conhecia o mundo ali de criança infantil, né? E ali ela falando sobre algumas questões de contas bancárias, dinheiro e tal, começou a despertar em mim uma vontade. E lembrando ainda, sem esquecer que a conta de energia todos os meses estava chegando. Aí para avançarmos pro lado do empreendedorismo, eu pedi para ela abrir uma conta para mim. Ela era a responsável por essa conta, a titular principal, por eu ser menor de idade. E na época eu consegui fazer depósitos da Caixa Econômica. A vantagem de ser da Caixa, e ela me explicou isso, agradeço, mãe, é porque na Caixa Econômica tinha as lotéricas. Você depositava diretamente no caixa, não precisava mexer naqueles caixas eletrônicos, que por muito tempo foi o terror de muitos adultos, inclusive, quem dirá crianças. Sim. E nessa ocasião, as crianças chegavam no caixa, depositavam 20, 30, 40 reais, e eu ia lá e colocava, entregava as arminhas para eles. E, Andressa, foi fantástico, porque com os meus 14 anos, eu conseguia fazer 200, 300 reais praticamente por mês. E o salário mínimo na época era esse valor. Era uma média de 300 reais. Então, o poder de compra, para vocês entenderem, era muito grande. A mesma coisa que fazer hoje, R$1.800, R$1.700, né? Que está o salário. 1.412. 1.412, pulei um pouquinho. 1.412, que está o salário mínimo. Então, imagina, fazendo esse valor, 1.412 hoje com o joguinho. Era mais ou menos a minha realidade da época. Com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade. E aí, esse mundo me interessou muito, e aí entra na ponta da programação. Então, a ponta do empreendedorismo nasceu aí com a conta de energia da sua mãe. Da minha mãe. E esse jogo era voltado para qual idade? Na verdade, era um jogo muito de distração, então... Tinha todas as idades? Por exemplo, até os 26, 27 anos eu era muito curtido com o jogo. Eu ainda jogava o mesmo jogo, ele ainda existe, chama Moon Online. Eu fiz um servidor. Existe ainda, então? Existe. Aí, para que fique claro, quem é mais da área de tecnologia, o Moon Online não é um jogo, eu não desenhei todo o jogo, eu fiz o servidor dele. Opa, desculpa. Eu fiz o servidor dele, que é onde as informações ficam, onde fica todos os dados. E eu me lembro que eu demorei mais ou menos um ano estudando, olhando tutorial na internet. E o YouTube e os cursos online que existem hoje não era assim na época. Antigamente você não tinha material online disponível. Então, Deus é tão bom que ele colocou, eu costumo dizer que Deus não une pessoas, une propósitos. Ele colocou essa pessoa dentro do meu condomínio que me edificou muito e me ensinou coisas que mais tarde valeria como pilares ali de sustentação desse jogo que eu ia criar. Aí, a partir do jogo, você começou a empreender. Aí, saindo do jogo, você foi empreender em quê? Aí você foi pra faculdade? Como é que foi? Como é que foi essa decisão? Vou fazer isso? Foi por conta dessa situação que você conheceu o rapaz, a pessoa que morou lá no seu condomínio? Como é que foi? Conta pra nós. Bom, na verdade, essa pessoa do condomínio, ela vem até antes do jogo. E aí ele me ajudou muito a construir o jogo com as conversas que nós tínhamos. Ou seja, Deus coloca pessoas dentro do seu propósito. Eu tinha um propósito já de fazer aquilo que hoje eu faço, 20 anos depois. E na época do jogo, o que aconteceu? Qual foi o resumo do jogo? Eu peguei e vendi, eu fui tentado a vender ali. Até foi um rapaz de Goiânia, talvez ele veja o podcast, chama Leandro Daldegan. Ele comprou o jogo, não me esqueço do nome dele, porque foi icônico, assim, ele mexia em algumas coisas muito mais avançadas no jogo, ele comprou o servidor. Na época foi uns 2.000 e pouco reais, colocando salário mínimo, davam 6, 8 mil hoje, mais ou menos, talvez, um pouco mais. E o que foi bacana? Eu comprei o meu primeiro carro com 17 anos, não à vista. E aí, de novo, um parêntese para inflação, né? Como ela cresce. O carro popular, na época, era uma média de 19 mil reais. Hoje é 100, né? Cento e poucos mil. Cento e poucos mil reais. Então, na época, uma média de 19 mil. Eu tinha possivelmente uns 14, 15. Um tio meu me abençoou muito, me forneceu o nome dele. E ali nasce o primeiro traço do homem, a responsabilidade. Porque quando eu entendi o que era nome, né? Minha mãe me ensinou, meu pai também, uma pessoa muito sábia.
Quando eu entendi a responsabilidade, o peso do nome, além daquilo que é do crédito, do débito, além do Serasa, mas da honradez que você deve ao seu nome, eu entendi, eu jamais vou deixar o meu tio, que confiou o nome dele a mim, eu ainda me considerava menina, a virada de chave veio muito mais pra frente, que confiou o nome dele a mim, se frustrar comigo. Então, dali nasceu a primeira fruta, o primeiro fruto, na verdade, do que viria a ser um homem. E nesse aspecto eu honrei muito, a ponto de até passar dificuldades, até fome, eu acho que é correto dizer, para honrar o pagamento do boleto do carro, né? Que não era tão alto, mas enfim. Mas naquela época era. Era alto. E aí eu não gostava de... Eu sou grato a Deus por tudo que eu vivi hoje, né? Mas na época eu não gostava de morar onde eu morava. Eu tinha vergonha dos meus amigos mesmo. Lá em Brasília. Lá em Brasília. Porque eu morava num setor muito precário, assim. Para quem conhece Brasília, tem Ceilândia. Ceilândia é o entorno, né? Brasília em si, não é distrito, tá ali no distrito. E ali era um bairro muito pobre, muito simples. E eu morava na parte ainda mais nova. Era chamado de invasão, praticamente. Mas não era uma invasão, era mais organizado. Minha família tinha comprado uma grande chácara ali e dividido residências dentro dessa chácara. E aí chamava setor de chácaras do PSU. PSU, para quem conhece Brasília, etc., para fazer essa referência. Eu não gostava dali, eu não me sentia bem. E aí, com os meus 17, 18 anos, eu comecei a procurar aluguel. Aí eu já entendia, tinha uma noção boa. Como eu era muito curioso, eu pesquisava muito na internet. A internet discada, aqueles barulhinhos. Então, além da energia, tinha... Porque discada... Era discada? Não, aí já... porque eu pulei muitos detalhes, mas aí já era banda larga. Ah, sim. Já era banda larga. Aí sua mãe ia querer te enforcar. E bom, eu consegui alugar uma casa, morei só alguns meses. Você tinha quantos anos? 18? 18 para 19, mais ou menos. Tava ali já entrando na faculdade. E aí eu aluguei uma casa e me mudei. E logo em seguida minha irmã e minha mãe foram, né? E aí nasce o meu primeiro grande trauma. A responsabilidade de ter separado os meus pais. Isso eu já tô curado, tá, gente? Mas na época, por anos, isso me assombrou. Seu pai e sua mãe moravam juntos, aí eles se separaram. Exato. De fato, assim, ou separaram só de casa? Só de casa. Eles são casados até hoje, são muito amigos, inclusive. Acho que rola até uns flertezinhos. Ah, entendi. Eles se separaram, mas não deixaram de... Não se no divorciar. Papel, não se divorciaram no papel. Mas de fato, de corpo, sim. Sim, isso. Ou não, né? Ou não, né? Meu pai é uma pessoa que eu sou muito grato à família que Deus me deu. Todo mundo tem seus desafios, suas dificuldades, entendo e respeito muito os desafios e as dificuldades que meus pais tiveram, e eu busco honrá-los muito. E nessa época eu não concordava, lembra, do ambiente? E aí eu busquei mais por isso, mas eu não previ as consequências da minha escolha, né? Porque se eu gerasse uma oportunidade da minha família também sair dali, claramente eles iriam. E foi isso que aconteceu. A minha intenção era que meu pai fosse também, mas a casa era nossa. E aí ele não quis deixá-la. Enfim, e aí passou nesse cenário, esse trauma. Ele foi importante, inclusive. Hoje, como bom cristão, eu entendo que a gente é feito muito das nossas falhas também. Aquilo que nós falhamos ao longo da vida nos constrói, nos faz ser quem somos. Tira a falha da gente, né? O que sobra? Nada. A gente só acerta, inclusive, depois delas. Então, Deus dá as coisas boas, mas também algumas coisas desafiadoras. E essas coisas desafiadoras me nutriram bem, assim. Bom, e então, né, foi justamente nessa época que eu passei momentos muito delicados. Eu comecei a trabalhar na área de tecnologia. Eu aprendi a desenvolver justamente no jogo, porque o jogo tinha um site, ele
apresentava erros e eu precisava corrigi-los. Então comecei a estudar programação, era o PHP, é uma linguagem de programação. Você já estava na faculdade? Ainda não. Ainda não. Quando eu comecei a estudar programação, ainda veio muito do jogo. Ou seja, Deus colocou no meu por caminho aquilo que ele queria. Vai chamando, não Vai adianta. chamando, não Vai adianta. aparecendo na nossa vida. E bom, eu vou ter que acelerar um pouco, senão eu fico muito preso nessa parte. E aí, então, comecei a trabalhar em algumas agências de publicidade, conheci o Paulo. Paulos, né? Foram dois, o Paulo Fernandes, o Paulo Washington. Possivelmente eles assistirão esse vídeo. Sou muito grato à vida de vocês, de coração. E foi uma trajetória muito enriquecedora. Foi o meu primeiro trabalho formal, CLT, carteira. Aí eu recebia razoavelmente bem na época, talvez 2 salários mínimos para a época, eu acho que era R$750. A área de programação, de tecnologia sempre pagou muito bem, né? É verdade. E continua, inclusive. E bom, com esse trabalho eu consegui honrar também a questão do carro, um pouco da casa e decidi entrar na faculdade. Aí o desespero veio. A correria, a agitação, os desafios. Para quem mora em Brasília sabe que o plano é muito longe, eu trabalhava mais no plano. Eram 30, 40 quilômetros de distância. É como se tivesse por ido dia. De uma cidade a outra. É como de Goiânia e a Anápolis. Perfeito. E aí todos os dias, e ainda depois de um dia cansado, ir para a faculdade, tem um valor e tal. E isso começou a me quebrar financeiramente, me quebrar mentalmente, me desestruturar mesmo. Aí entra um lado que só esse lado consegue te tirar desse lugar, que é Deus. Aí eu me lembro que um determinado momento eu orei de uma forma mais específica e Deus me deu boas ideias. Aí então, nessa ocasião, eu saí da faculdade, comecei a investir mais no trabalho, focar mesmo, fazia projetos, fazia sites. Na época, sites era muito inovador e tal. É como a inteligência artificial hoje, na época, o site. Tudo muito novo e tal, todo mundo queria. Se não tivesse na internet, não vendia e tal, tal. E aí eu fiz um bom dinheiro nessa época. Isso com os meus 20 anos. Encurtando a história, depois eu decidi, eu namorava, decidi vir para Goiânia, porque minha namorada era daqui. Eu namorei muito novo, com 16 anos. Foram 6 anos de relacionamento. Distante. E era pior ainda, era Brasília, Crixás. Aí depois eu tive a coincidência dela se mudar para Goiânia. E eu sou muito grato à família dela, porque meu pai não foi muito presente, eu confesso. Eu aprendi coisas na minha vida toda, muito por rebote. E eu via o Aparecido, a Meire, eu faço questão de citá-los também, o nome deles. O Wender, que era o meu cunhado da época, e a minha namorada, eles me edificaram muito, porque eu vi a forma que eles educavam a minha namorada, na época, o meu cunhado, e eu automaticamente aprendi e pegava aquilo, de segundo plano, sabe? Porque dentro de casa eu não tinha muito, principalmente da presença masculina mesmo e tal, e faz muita falta, isso hoje eu enxergo. E bom, isso me edificou muito, de novo, Deus me colocando pessoas boas, propósito e etc, porque mais tarde ele sabia que eu teria que vir para Goiânia. E eu não sabia, né, na minha cabeça de meninês. E uma tia minha, que se chama Léria, isso é um ponto importante também citar, do lado materno, amo a vida delas, meus tios, meus primos são maravilhosos, todos eles, tanto da parte paterna como materna. Mas essa tia, ela me fez um comentário uma vez que eu não percebi. E foi aí a virada de chave de menino para homem. A minha tia me convidou para passar o Natal no interior. E a minha mãe e a minha irmã já moravam comigo há algum tempo. Só que na minha cabeça, eu morava com elas. Porque a vida toda eu aprendi que eu era o filho. Então, provedor, né? E não provedor. Só que eu já sustentava algumas coisas, já pagava algumas contas, eu já era o suporte financeiro e emocional da minha família. Ninguém me disse. E não tinha como eu perceber lá de dentro. E nesse momento a minha tia me convidou para ir para esse evento no Natal. E eu falei, tia, eu vou ver com a minha mãe. Ela parou, olhou assim. Orlando,
Não é elas que tem que ver, é você. Você é o provedor da casa. Eu nem sabia o que significava a palavra provedor Só direito. da internet. Só da internet. Aí eu parei e pensei, eu acho que eu tinha uns 23 anos nessa época. Eu parei e pensei assim, aí eu olhei a conjuntura como um todo, olhei todo o cenário que eu estava inserido, e foi ali que foi o despertar do homem, vamos dizer assim. Uhum. Eu entendi que muitas coisas, aí eu busquei já melhorar, evoluir, enfim, não dá pra falar de tudo que a gente quer porque o tempo é mais corrido, mas essa virada, ela foi muito importante pra mim. Então, Tia Léria, obrigado, te amo de coração. E com essa virada de chave, as coisas mudaram. Aí eu tive um posicionamento mais firme enquanto homem mesmo. Aí eu comecei a me posicionar como um homem. Tanto que aí eu busquei terapia em um mundo que na época, terapia era coisa de louco. Você chegou a ter depressão? Não, graças a Deus não. Porque aí eu acho que entra fé. Tem muito a ver. Sim. Porque a fé preenche lacunas que o mental e o físico não dão conta. A gente é feito de corpo, alma e mente, né? Uhum. Então a mente, o corpo pode até ficar caído. Bem, Mas se você tá verdade. com a alma, Espiritualidade. espiritualidade alta, ela preenche os outros dois. E é o único que pode preencher os outros dois. A mente não vai pro corpo, não vai pra alma. E o corpo não vai pra mente, não vai pro espírito, né? Então, É energia, ela vai te dar energia para você conseguir fazer com que reestruturar o resto, corpo e a mente. perfeito. E eu não sabia disso na época, mas eu sempre fui uma pessoa muito persistente. A minha energia, audácia, ousadia. Eu costumo dizer que o Josué 1:9 não estava tatuado na minha pele, estava tatuado na minha alma. E Josué 1:9 diz: seja forte e corajoso, não temas, pois eu sou o seu Deus. E justamente nisso eu decidi eu morava em Brasília, decidi mudar para Goiânia. Porque, peraí, eu sou um homem da casa, eu sou o provedor, e eu estou enxergando que lá tem muito mais vida do que aqui. E eu nunca gostei de Brasília, confesso. Nada contra quem é de lá, porque tem muitos seguidores que são de lá. Mas eu nunca gostei de Brasília pelo calor do que eu vivia no Goiás, entende? Nada pessoal, assim. Não é porque Brasília é ruim. Não, porque talvez também Deus já tinha plantado uma semente que não era lá que eu deveria estar. E aí, então, decidi vir para Goiânia e Deus, de novo, apresentou uma boa oportunidade, me colocou com uma pessoa maravilhosa, que foi o Glauco, meu sócio hoje. Amo a vida dele também, um homem fantástico. E lembra que eu falei que enquanto filho, namorado, né? Eu aprendi algumas coisas com a família da minha namorada na época. Na época eu acabei terminando, nós tivemos um caminho diferente. Só que o Glauco, ele entrou na minha vida e começou a me edificar de outras formas. Aí eu o conheci como pai, eu o conheci como esposo, eu conheci a esposa dele, Ana Carla, maravilhosa. E aquele mundo eu comecei a comprar pra mim. Aí nossa, família é bom. E eu comecei a despertar aquilo que Deus quer na vida de todos os homens e mulheres, né? Constituir família. Aí isso com os meus 25, 26. E bom, nasce aí o segundo grande fruto do empreendedorismo. Eu sempre empreendi, mesmo enquanto colaborador. Isso é até um recado importante, porque tem também o intraempreendedorismo, né? Que é você empreender dentro de onde você está. Então, eu sempre fui a pessoa que buscava olhar diferente. Por exemplo, eu liderei já algumas pessoas na vida e em um determinado momento uma pessoa chegou e se frustrou porque eu acabei dando um pouco mais de salário para a pessoa que tinha entrado recentemente do que ela que estava lá há algum tempo. Aí ela se frustrou e eu fui perguntar para ela porque ela tinha muita questão do tradicionalismo, né? De você, pelo tempo que você está dentro de uma empresa, então automaticamente você merece mais. Mas hoje em dia o mundo é mais meritocrático. Então você precisa, de fato, ter o valor para receber de volta, né? Ou seja, o dinheiro é a consequência do bom trabalho que você exerce. E aí, nesse aspecto, eu falei para ele, mostrei algumas diferenças. E qual é o ponto principal da mensagem que eu quero? Você trabalhava para ele, então? Pro Glauco? Nessa época, sim. Ah, sim.
Na empresa de hoje, ou não? Era outra empresa? Era outra empresa. Ah, sim. Ainda não era a nossa empresa, vamos dizer assim. Era a empresa dele. Eu fui funcionário dele. Tive um bom líder também, que foi o Nixon, que hoje também veio a ser sócio. E Deus colocou esse propósito, né? Mas vou deixar o comentário aqui da empresa aqui, só para fechar o raciocínio sobre o aspecto da meritocracia, né? Então, eu mostrei para ele que quando se pedia para essa pessoa nova, independente do tempo de casa que ela tinha, ela fazia algumas outras coisas e já dava soluções. Então, ela já me falava, Orlando, você pode... eu pedia para ela, Beltrano, faz isso. E pedia para outra que estava há mais tempo, Beltrano, faz isso. Então, o que entrou recente, que tinha alguns jogos de cintura, vamos dizer assim, ele conseguia trazer soluções e já indica, Orlando, se você escolher isso aqui, os impactos são esses, isso é bom, isso é ruim, e tem essa outra alternativa aqui também. E o outro, ele simplesmente devolvia a informação falando, olha, infelizmente eu não consegui fazer o que você me pediu. Essa era a grande diferença do porquê que ele mereceu a promoção, né? E aí, voltando para essa questão da empresa, então eu fui contratado aqui no trabalho, eu já vim trabalhando para Goiânia, né? Na empresa que mais tarde seria uma empresa que seria a base minha e dos meus sócios. E eu vim para desenvolver sites e fazer alguns sistemas. E foi uma trajetória muito enriquecedora, porque as pessoas eram maravilhosas. O goiano tem isso, né? Eles são muito convidativos, assim. O brasiliense, eles são mais frios, diretos, né? Vamos dizer assim, mais frios. Enfim. E aí, eu gostei muito, amei a trajetória, eu tive certeza que ali era o meu lugar. Nós começamos a desenvolver algumas soluções. Eu os conheci aqui em Goiânia, eu tive certeza então que a minha decisão de vir para Goiânia foi assertiva. E Deus nos abençoou muito com boas ideias e aí ele já tinha um pé no mercado imobiliário. Essas pessoas que apareceram na sua vida, ele era dono da empresa ou ele trabalhava junto com você? Ele era dono da empresa. Chamava na época... Eles tinham duas empresas, os dois, né? Eram dois sócios. Eles tinham sociedade em uma delas só. Então, os dois sócios tinham uma empresa juntos e o outro tinha uma empresa sozinho. Ah, sim. Chamava Agência 3 na época. É uma agência de publicidade, desenvolvia sites e campanhas publicitárias. Em outra área. Outra área. Tinha um braço na tecnologia para desenvolver site, mais ponto. E aí, a outra empresa que era Fastdone. Essa empresa Fastdone desenvolvia também alguns sites e tinha alguns sistemas lá dentro. E havia um sistema chamado GoScore. Esse sistema, ele tinha uma ideia de pontuar. Uma espécie de gamificação, que é assim, baseado do seu desempenho, você ganha algumas pontuações e troca por prêmios. Que legal, interessante. Era muito parecido com o sistema da DOTS. Enfim, alguns vão conhecer. A livraria Cultura, se eu não me engano. A falecida Cultura, né? Ela fechou, infelizmente. Ela tinha esse programa lá dentro. E aí... Eles tinham essa ideia e em um dado momento nós começamos a expandir os horizontes e focar mais no mercado imobiliário e fazer uns sistemas mais voltados para venda. E foi justamente essa virada de chave em que começamos a fazer alguns eventos imobiliários. Eu desenvolvi um sistema para lançamentos imobiliários na época, aí mais aos finais de semana mesmo. Esse foi o primeiro sistema. Começamos a fazer algumas vendas. O faturamento da empresa subiu bastante assim, na época, e eu ainda não era sócio. Até vir, de fato, o convite do meu chefe para que eu fosse sócio dele. E começamos uma jornada incrível, Deus abençoou muitos projetos. Hoje é uma empresa que fatura valores significativos, tem mais de 70 colaboradores, processos, culturas muito bem desenhadas e definidas. E, de fato, fez uma grande ruptura no mercado imobiliário, que era um mercado muito atrasado tecnologicamente falando, né? Hoje, até mesmo, há algumas questões de assinaturas eletrônicas para compra e venda de imóveis
hoje já é feito através Pela dessa ferramenta também, de legal. outras, né? Uhum. Mas o grande ponto é porque, geralmente, as pessoas, a família brasileira, ela compra um imóvel em toda a sua vida. E a experiência é horrenda, em alguns casos. É muito difícil, você fica aflito, você vai aprovar crédito, é muito trabalhoso, leva 40 dias para rodar um contrato, porque era tudo muito físico. E a tecnologia ela veio justamente para resolver todos esses problemas, fazer com que os contratos que antes eram rodados em 40 dias acontecessem em 2, 3, que antes dependia de muitas assinaturas físicas, agora fosse totalmente centralizada dentro de um único aplicativo, que o corretor conseguia simular e ver a proposta pelo aplicativo sem ter que falar com o gerente ou com a construtora, com a incorporadora. Então, muniu todo mundo de informação, de tecnologia, ferramenta, de fato, e isso destravou muito o processo do mercado imobiliário. Começamos em Goiânia, tivemos alguns clientes e hoje estamos em todos os estados brasileiros, com mais de 350, já passou na Facilita mais de 800 clientes, hoje com mais de 400, 380 em média ali clientes. Nossa, que bom. E Contratos ativos, no caso. contratos ativos, perfeito, obrigado pelo complemento. E ao longo dessa trajetória foi uma trajetória significativa assim para Orlando, porque quando eu estava aprendendo a lidar com 2, 3 pessoas, viravam 6. Aí eu entendia, não, agora eu consigo liderar mais. Aí viravam 12. E aí você vai realmente jogando jogo de cintura e tinha um negócio engraçado, esse vale citar. Como meu nome é Orlando, as pessoas falavam, olha, são 2 sócios, é o Glauco, Orlando. E aí o Glauco chegava, o Glauco é muito bem posturado e tal. Não, a diferença é pouca, ele tem 42, se eu não me engano. Eu tenho 33, 9 anos, né? 9 anos. E aí, depois... E o Orlando também é sócio. Aí algumas pessoas que estavam em entrevista de emprego, chegavam e eu entrava lá menininho, ranzinza, raquítico assim, bem magrinho. E inclusive, eu tinha muitas questões ali internas que me davam muito receio de aparecer e tal. E aí eu aparecia dentro da sala da entrevista e a pessoa acabava me entrevistando, porque me achava muito novo pelo nome, ela já imaginava um senhor de 50 anos. E aí eu chegava lá, quem é você? Eu não sou um dos sócios aí. O que você faz? Não sei o quê. E ela acabava curioso. Trocava, invertia os papéis. Enfim, aí era engraçado. Hoje é engraçado, na época era um desafio pra mim. Sim. E essa foi a trajetória, assim, eu costumo dizer que eu fui muito vocacionado. Pra mim existe, de fato, o talento, a disciplina e a vocação. O talento é quando você já nasce com algo natural dentro de si e você não precisa se esforçar muito e consegue naturalmente. A disciplina, você se esforça muito e consegue fazer e tem bons resultados. E muitas vezes, inclusive, a disciplina, ela ganha do talento, muitas vezes, né? Mas a vocação é algo que vem de Deus. Você é vocacionado para aquilo, vem de alguma coisa que você não entende. É mais forte, né? É mais forte. A gente nem consegue explicar. É dentro da essência. E aí eu vi as coisas resolver ao meu derredor, de estar por perto, de pensar em alguma saída, porque a vocação preenchia os problemas. Ele trazia a solução. E a Vox? Pra gente finalizar, que nós já estamos chegando ao fim, como que você chegou até a Vox? Perfeito. A Vox, ela veio de uma trajetória de busca por desenvolvimento mesmo. E uma das coisas que eu buscava melhorar e que a minha mentora, Andressa Persem, me ajudou muito, que eu sou muito grato à sua vida, de coração. Você é uma pessoa essencial para minha vida. Não tem como ter o Orlando hoje sem a Andressa ter passado no caminho, porque foi uma virada de chave muito grande. Bom, o que me levou ao curso de oratória era justamente a minha timidez, a minha introversão, tudo aquilo que me deixava muito acanhado e nos bastidores, sempre. E a Vox me ajudou a virar essa chave. Me ajudou a ir mais à frente, me ajudou a ter um entendimento de que a minha perspectiva, mesmo em palavras e assuntos que já estavam um pouco clichê na internet, ainda fazia muito sentido e que eu podia gravá-los. Enfim, me trouxe muita
muito enriquecimento de espírito mesmo, assim. Ela acabou blindando muito meu ser. Mas ela veio dessa busca por ascensão. Orlando, uma coisa eu tenho que te dizer aqui. Você tem que continuar sendo o homem que você é, um homem de fé, um homem que transmite autoridade no quesito de conhecimento, tanto da Bíblia, que eu fico admirada quando alguém fala o versículo, o capítulo, porque eu não consigo, nem o Código Civil, você perguntar qual que é o artigo, Mas é difícil. é difícil. Mesmo a gente olhando todos os dias, eu sei que, claro, brincadeira, que tem alguns que eu sei, sim, eu sei de cor, alguns, mas eu acho isso muito interessante, da pessoa conseguir falar a palavra de Deus em ipsis literis, o que tá ali na Bíblia, porque eu não consigo. Eu ainda, na verdade, eu acho que eu nunca tentei aprender isso para falar se eu não consigo de verdade. Mas isso é admirável. Continuo sendo essa pessoa maravilhosa, enriquecedora, que transmite luz para onde você passa, que é um homem, é um exemplo de homem. E siga em frente seu caminho, que você vai ser mais sucesso do que você já é. E como nós estamos ao fim, deixe sua mensagem, o que você gostaria de transmitir para as pessoas que estão aqui nos vendo. Perfeito. Eu tenho como alguém muito valioso para mim o Steve Jobs. Ele era um cara muito da inovação. E ele falou uma frase icônica, assim, que eu gosto muito. Ele falava que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, pensa nos sonhos que você teve e será que, de fato, ele tirou algum pedaço do seu futuro e não é o momento de resgatá-lo, de sonhar mais uma vez e seguir firme e forte, pensando também que Deus abençoará todos os projetos? Esse é o recado que eu deixo. É uma frase que me movimentou muito, me movimenta ainda e que talvez faça sentido para quem está nos assistindo. Orlando, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu adorei. A sua história, ela vai sim virar a chavinha de muita gente, porque a história de sucesso é isso. Quem tá perdido, quem pensa que seu sonho é inacessível, acredite em Deus, acredite em você. Acredite no seu potencial, que você é capaz de chegar lá. Muito obrigada novamente. E você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para você receber conteúdos como esse. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.